Essas duas fotos são minhas. Mesma luz natural, sem maquiagem. E o que separa essas duas fotos são apenas 17 dias. Elas são do antes e do depois do explante do silicone. Essa é a minha história. E o que eu vou te contar hoje é o que ninguém me contou antes de eu colocar silicone. Eu relutei bastante tempo para gravar esse vídeo, mas então eu compreendi que a minha história, as coisas que eu descobri, que eu aprendi em relação às próteses de silicone, podem ajudar muitas mulheres. Eu quero que você saiba que eu não tô aqui para te convencer de nada. Seja para você explantar, se você tem prótese de silicone, ou mesmo para que você não coloque, caso você esteja pensando em colocar. Essa decisão é exclusivamente sua. Mas o que eu quero com esse vídeo é te trazer informação, para que seja qual for a sua escolha, ela possa ser feita de uma forma consciente. Uma oportunidade que eu mesma não tive em 2008, quando eu coloquei as próteses pela primeira vez. Esse vídeo, então, é sobre informação, é sobre escolhas e também sobre autoestima. Quando eu olho para trás, lá em 2008, que foi o ano que eu decidi colocar as próteses de silicone, que era um sonho para mim naquela época, eu percebo que a minha visão de mundo, de estética, de valor, de autoestima, ela era muito diferente da visão que eu tenho hoje. Naquela época eu achava que se eu colocasse uma prótese de silicone, se eu fizesse uma cirurgia estética, que isso iria resolver problemas de insegurança que eu tinha. Eu achava que o valor de uma mulher estava na sua beleza, no seu corpo. Hoje eu sei que na verdade eu estava tentando resolver um problema de insegurança. Eu queria tentar agradar outras pessoas ou me enquadrar num certo padrão estético porque eu acreditava que aquilo ia me trazer felicidade, que aquilo ia me trazer alegria, satisfação, que a partir daquilo então eu ia me sentir completa. Hoje eu entendo que aquela decisão que eu tomei lá atrás dizia muito mais sobre minha autoestima do que sobre o meu próprio corpo. Mas não era só sobre autoestima que eu não conhecia. Naquela época, se você for mais ou menos aí da mesma idade que eu, você vai se lembrar bem que ninguém falava sobre os riscos do silicone. Só que a verdade mesmo é que a partir do primeiro dia que uma mulher coloca próteses, o corpo dela então ativa o sistema imunológico. Porque o nosso corpo entende que aquilo ali são corpos estranhos dentro do nosso corpo. E o corpo então tem que combater aquilo. Só que não é apenas um corpo estranho, é uma bola química cheia de toxinas. E ao contrário do que a indústria que se beneficia com a fabricação de prótese de silicone vai dizer, o silicone não é inerte. Desde o primeiro momento, e conforme ele vai envelhecendo, ele vai soltando micropartículas de silicone em todo o nosso corpo, que vão se espalhando para várias regiões. Isso se chama gel bleeding e já tem estudos que comprovam que isso ocorre em 99,9% das vezes. E o nosso corpo então fica constantemente acionando esse gatilho imunológico. Ele está o tempo inteiro gerando inflamações no corpo como resposta àquelas próteses. Por isso que em 100% das vezes o nosso corpo vai formar uma cápsula em volta daquele silicone, daquelas próteses. Bom, você pode estar pensando agora então como que foi que eu decidi fazer o explante das próteses de silicone. Não foi por moda, não foi por estética, foi por saúde. Uma amiga minha em 2021 me contou que ela estava indo para a cirurgia para fazer o explante. E eu fiquei sem entender direito. E ela me falou então que ela estava tendo muitos problemas de saúde, muitos problemas na pele, muitas feridas que saíam na boca, bolinhas vermelhas que saíam pelo corpo. Ela estava tendo muitas reações. E ela descobriu então que isso poderia ser causado pelo silicone. Ela compartilhou comigo então uma lista gigantesca de vários sintomas que uma mulher pode ter em razão das próteses de silicone. No começo, eu confesso para você, eu fiquei incrédula. Pode ser que você já viu essa lista, você também vai ficar incrédula. Mas ela é real. Eu comecei então a perceber que tinham alguns daqueles sintomas daquela lista que eu tinha e que não tinham explicação para existir. Por exemplo, eu não transpirava, simplesmente eu ia para academia, eu fazia exercício e não tinha suor. Eu tinha também um pouco de inflamação nas juntas, nas mãos, nos joelhos. Às vezes eu tinha dor, ficava inchado. Eu tinha muita queda de cabelo. Eu tinha também um pouco de cansaço, dificuldade para respirar.
e, mais do que isso, eu comecei a desenvolver problemas intestinais. Eu cheguei a receber então um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E além de tudo, eu soube então, naquela época, que as próteses poderiam causar o linfoma BIA-ALCL. Talvez você tenha ouvido recentemente falar sobre isso, sobre essa possibilidade, sobre esse risco, algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Quando eu coloquei as próteses, eu não tive acesso a essa informação. Eu não tinha esse conhecimento. Foi nesse contexto, então, que eu decidi tomar a difícil decisão de fazer o explante das próteses de silicone. Algo que jamais teria passado pela minha cabeça. Depois que eu tinha colocado lá em 2008, eu tive que fazer uma troca das próteses em 2012, apenas alguns anos depois. Porque as próteses que eu tinha antes eram de uma marca francesa que também deram muitos problemas. E o cirurgião que me atendeu naquela época achou melhor fazer a substituição. Foi então que eu fiquei com essas outras próteses. Então, basicamente, eu fiquei 10 anos com essas próteses. Só que naquela época não passava pela minha cabeça ficar sem o silicone. Para mim aquilo era inconcebível, aquilo fazia parte de mim, aquilo era um pedaço de quem eu era, de como eu me via, como minha autoestima tinha sido construída. E a essa altura, os meus problemas físicos, meu sofrimento físico era muito maior do que o benefício estético que eu tinha. Eu sabia que aquilo estava me fazendo mal, eu não aguentava mais, o meu corpo estava pedindo socorro. E mesmo que o explante não fosse a garantia de que eu seria curada daqueles sintomas que eu estava tendo, porque isso não é uma garantia, eu sabia que eu não podia mais deixar meu corpo continuar sofrendo daquela forma, porque as coisas poderiam piorar. Eu poderia, inclusive, desenvolver esse linfoma, por exemplo. E eu não estava disposta a assumir esse risco. O ano de 2022, então, para mim foi um ano muito difícil. Porque de um lado você tem a questão da tua saúde, de outro você tem a tua estética e você fica naquele embate. Será que eu posso estar com câncer agora? Será que eu posso estar tendo esses outros problemas de saúde em razão do silicone? É tudo isso que eu estou vivendo e meu corpo está cada vez mais inflamado? Será que eu vou piorar? Será que eu vou desenvolver outras coisas daquela lista imensa? Tudo isso passa pela cabeça. Eu estava tão angustiada naquele momento da minha vida que eu lembro que eu tinha crises de choro, eu tinha crises de ansiedade, porque aquilo estava sendo muito pesado para mim. Eu lembro de um pesadelo que eu tive em que eu arrancava as próteses com as minhas próprias mãos. Tamanha era a angústia que eu estava sentindo naquele momento da minha vida. Mas apesar de estar passando por essa tempestade na minha vida, Deus nunca deixou de cuidar de mim. Ele esteve sempre ao meu lado e eu sempre senti isso. E uma das formas que Deus agiu na minha vida foi quando Ele me ajudou a encontrar o cirurgião que fez o explante, uma pessoa que eu realmente podia confiar. Ele e a equipe dele são pessoas maravilhosas e que foram pessoas maravilhosas naquela ocasião, me apoiando em todas as fases, deixando muito claro, com muita transparência o que estava acontecendo, o que poderia vir de resultado, para ter certeza de que eu estava tomando a decisão consciente, de que realmente era aquilo que eu estava querendo para minha vida, porque é uma decisão para a sua vida. Essa, para mim, é a maior prova de que meu corpo já estava há anos pedindo por socorro. Quando eu vi a primeira vez a diferença nessas duas fotos da cor dos meus olhos, da cor da minha pele, eu praticamente não acreditei. Mas ela é real. Eu fiz questão de não estar usando nada, eu não estava usando nenhuma maquiagem. A luz é luz natural, de frente para uma janela, exatamente a mesma luz natural. Então, essas fotos são reais. Essa diferença da tonalidade da pele, dos olhos, é real. Eu fui pesquisar, então, para saber por que isso tinha acontecido. E, basicamente, sem a gente se estender aqui numa parte muito técnica, o nosso corpo, quando ele está nesse processo inflamatório, ele começa então a não conseguir oxigenar todas as áreas do nosso corpo. Ele vai formando essa inflamação em todo o corpo e isso vai alterando então a cor dos olhos e a cor da pele. É por isso que isso é tão visível. E o que acontece é que depois do explante, a circulação, a drenagem, a oxigenação da pele, dos nossos órgãos, ela volta a funcionar. Você pode até se perguntar como é que eu sabia disso antes. Mas conforme eu fui pesquisando e lendo, até que eu fiz a cirurgia de explante, eu descobri
por outras mulheres que passaram pela mesma coisa, que foram orientadas inclusive pelos profissionais que acompanharam todo o procedimento, o processo, que isso é real, que isso iria acontecer. Então não foi por acaso, eu fiz já sabendo. Eu até fiquei um pouco incrédula no início, mas depois, quando eu vi a minha própria foto, eu tive certeza que aquilo realmente estava fazendo mal para o meu corpo. E aos poucos, nos meses seguintes, eu comecei a sentir os benefícios. Aqueles inchaços, aquelas dores articulares começaram a diminuir, a queda de cabelo começou a diminuir, eu conseguia respirar melhor, eu conseguia dormir de bruço, algo que eu não conseguia fazer antes. Mas uma das grandes mudanças que aconteceram no meu corpo foi no meu intestino. Você lembra que eu falei que eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável? Pois é, eu vivi com os sintomas desde 2014. Exames normais, tentava mudar a alimentação, no começo melhorava, depois eu piorava de novo, nada se resolvia. Até que eu recebi esse diagnóstico e só tinha remédios para tentar acalmar os sintomas, mas não tinha solução. E conforme os meses foram passando depois do explante, os sintomas foram diminuindo cada vez mais. Até que chegou um momento que eu não tive mais nenhum sintoma da síndrome. E isso foi libertador, porque por causa dos sintomas que eu tinha, eu não conseguia ter uma vida social. Eu tinha medo de sair de casa, porque se eu comesse fora, eu tinha que correr pro banheiro porque eu passava mal. Eu não queria mais comer, eu emagreci. Então foi uma fase muito difícil. E eu sou muito grata a Deus, porque esses sintomas depois foram sumindo. Isso já faz agora 3 anos e meio, foi em setembro de 2022 que eu fiz essa cirurgia e hoje eu tô completamente livre disso. E isso então me fez entender que no meu caso, o meu problema não era apenas o intestino, o meu corpo inteiro estava inflamado. Esses dias eu estava conversando com uma mulher sobre tudo isso e ela me perguntou como que ficou a questão da minha autoestima depois. E o que eu posso te dizer é que apesar de ter sido uma fase muito difícil, eu sei que Deus foi preparando o meu coração. Há um tempo antes, mais ou menos 1 ou 2 anos, foi uma fase que eu mais me aproximei de Deus. Eu comecei a ter um relacionamento cada vez mais especial com Deus, de orar mais, de ler a Bíblia, de querer conhecer, uma sede que foi plantada no meu coração que eu nem entendia, mas era muito forte. E nesse processo todo, eu fui aprendendo que eu sou muito mais do que um corpo. Nós somos frágeis. Pode ser que a gente sofra um acidente amanhã, pode ser que a gente passe por uma doença e o nosso corpo, em razão disso, pode sofrer uma mudança da noite para o dia. Isso mostra que nós somos muito mais valiosas. Nós mulheres, é claro que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se amar, que a gente tem que cuidar do corpo, ir para academia, se alimentar bem, mas eu fico me perguntando na questão estética, de procedimentos estéticos, qual é o limite? Até onde a gente deve ir? O que vale realmente a pena? Quais são os riscos que valem a pena a gente assumir para que simplesmente a gente tenha um corpo mais agradável aos nossos olhos? Será que tudo isso realmente vale a pena? Eu quero te dizer que eu não sou contra procedimentos estéticos, mas nós precisamos pensar quantas vidas a gente já viu, casos aí na internet de mulheres que morrem numa mesa de cirurgia simplesmente porque elas foram fazer um procedimento estético, ou que aplicaram alguma coisa e aquilo deu um problema e elas perderam a vida. Qual é o limite? O que é que tem valor na sua vida? Para mim hoje o que tem valor é o meu espírito, porque eu sei que o meu corpo vai envelhecer, eu sei que a beleza ela vai passar, eu sei que eu sou vulnerável, assim como você, como eu falei antes, um acidente, uma doença, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente no futuro. Mas uma coisa eu sei, que o meu espírito é eterno, que a gente tem valor para Deus, pelo que nós somos e não pelo nosso exterior, e não por esse corpo aqui que um dia simplesmente vai passar. E eu e você, nós não precisamos agradar ninguém, a gente não precisa fazer coisas para que os outros nos elogiem. Nossa autoestima não pode estar sobre o elogio de outras pessoas. Eu aprendi nesse processo todo que autoestima não é sobre beleza, autoestima é sobre propósito. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu já fiz falando sobre isso. Um deles é sobre autoestima, bullying e propósito,
que é um vídeo que eu tenho muito carinho, vou deixar para você assistir se você quiser, e o outro é sobre propósito especificamente. É um vídeo bem recente em que eu falo sobre o nosso propósito. Se você quiser se aprofundar nesses temas, sugiro que você assista. Eu desejo de todo o meu coração que a minha história possa ter contribuído de alguma forma na sua vida, seja para te trazer mais informações, seja para que você possa fazer escolhas conscientes, seja para que você entenda que você, mulher que está do outro lado, você é muito mais do que um corpo. Você tem muito mais valor do que apenas a sua estética. Um dia, a nossa beleza vai passar. E o que é que vai ficar? Sei que eu não me apresentei antes, mas eu sou a Belisa, pode me chamar de B. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal Eu Preciso Te Contar. E eu espero que você tenha gostado e que você fique para mais vídeos, porque eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.